dia para você que está aqui comigo ao vivo. Bom dia para você que vai assistir essa live gravada. Hoje a gente começa um tema novo e a gente vai falar de Ayurveda e o ciclo menstrual. Por que que eu escolhi este tema, né? Porque o olhar do Ayurveda para o nosso ciclo, ele é completamente diferente da forma como a gente aprendeu, né? Então a gente vai discutir um pouquinho hoje esse assunto, falando sobre ciclo menstrual. Então a gente eu dividi, né, esse assunto em 2 ou 3 partes. Então vamos ver se eu consigo distribuir esse conteúdo todo nessa live no próximo domingo. E domingo que vem eu vou estar em outro lugar, então vamos ver se vai dar certo. A gente vai se organizar para que tudo corra bem. Mas pode ser que eu não consiga fazer a live, então, mas eu aviso vocês aí durante a semana. Porque eu não vou estar em casa, então vamos ver se como é que isso vai funcionar. E aí, a gente vai falar hoje, então, pelos olhos do Ayurveda, como é que eles enxergam o ciclo menstrual, essa medicina milenar. Oi, Ana, seja bem-vinda, bom dia. É uma medicina muito antiga e eles já tinham um olhar para a mulher de uma forma única, de que todas as mulheres não são iguais e os nossos ciclos, se nós não somos iguais, os nossos ciclos não podem ser iguais, né? Então, a abordagem deles é por uma outra perspectiva e é isso que eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho, para que a gente vá conversando sobre esse tema, desmistificando algumas coisas, quebrando alguns tabus e paradigmas que a gente possa ter trazido, né? Da forma como foi passado para nós, o que representa a menstruação, o que é isso, né? Que acontece com todas nós mulheres, algumas mais, outras menos, umas mais cedo, outras mais tardes, mas com todas nós acontece. E a forma, né, individual que a gente vai olhar para cada ser mulher aqui dentro dessa roda, nessa conversa. E no final a gente vai fazer uma prática de respiração consciente. E Marisa, bom dia. Essa prática vai ser para a gente dar aumentar a nossa percepção sobre este corpo, tá? Sobre o corpo que é nosso, e a gente vai começar a perceber os nossos movimentos internos aí, quando eles se juntam. Oi, Andressa, bom dia, seja bem-vinda. E lembrando, né, essa live ela fica salva e eu vou subindo ela lá pro canal do YouTube, na Conectado Life, no YouTube. Aí já me perguntaram milhões de vezes por que eu faço isso. Porque eu quero, né, aquela simples assim. Porque lá tem todo o conteúdo, ele tá separado por pasta, por playlist, então tá muito mais organizado para vocês acessarem. Tem todas as lives que eu tenho feito, a gente faz uma prática no final. Então, as práticas estão separadas da live. Então, se você às vezes às vezes você tá fazendo algo e não vai conseguir entrar na prática junto comigo agora. Então, você pode depois ir lá e fazer sua prática. Então, fica mais fácil o acesso para vocês desse conteúdo, tá bom? Lembrando, toda segunda-feira eu envio nos grupos de WhatsApp, nas listas de transmissões, na verdade. É uma lista de transmissão onde eu só coloco o exercício respiratório da semana. É uma prática que todo domingo eu gravo aqui em casa, gravo, edito e disponibilizo para essas listas de transmissão. E vai uma mensagem para a semana. Geralmente essa mensagem ela casa com a semana dessa pessoa, né? Então eu recebo muitos feedbacks na sexta-feira dizendo que aquela leitura da segunda encaixou para a semana. Então, se você quiser receber, depois você manda um direct para mim com o teu WhatsApp que eu adiciono lá. E é importante que você salve meu número também no teu telefone para que você possa receber, tá? É uma lista de transmissão que toda segunda eu envio apenas esse áudio. Caso você não queira, todos os áudios, tem mais de 35, se eu não me engano, estão todos no Spotify e em todas as plataformas de música, no podcast da Apple, tá no Google, tá em todo lugar. E no site da Conectado Life também, que é conectado.life. A gente tá fazendo os ajustes aí, colocando novas informações no site, então lá só tem um formulário, mas você pode mandar mensagem por lá que eu também recebo, tá bom?
Então, para a gente começar este nosso chá de domingo de manhã, por aqui tá muito frio, então, assim, além do chá quente, tem uma bolsa quente aqui no colo e cobertor, porque tá saindo a fumaça, assim, da boca hoje, tá aqui tá bastante. E aí, a primeira pergunta que eu faço para vocês, como é que é o ciclo menstrual de vocês? Vocês conseguem, se eu pedir para você, descreva como é o seu ciclo, você consegue pontuar para mim como que ele é? Né? Então, ele é de 30 dias, ele é de 28 dias, de 21 dias. Você consegue descrever para mim como é que seu corpo fica antes do seu ciclo, durante o seu ciclo, depois que você passa a menstruação, como é que teu corpo fica, o cabelo, a mama. Então, assim, o nosso corpo ele passa por uma transformação hormonal que leva aí 28, 21, 30, 35 dias, às vezes até 40 dias, a gente vai fazendo eu falo que a gente entra num looping, né, de hormônios, e aí quando a gente vai dando essa volta nos hormônios ali durante os dias, a gente vai viajar, né, literalmente a gente vai passando, cada fase do mês a gente entra dentro, um dosha do nosso corpo vai ser o predominante, depois eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre os doshas, e como é que eles dividem e olham para a mulher. Mas imaginando que cada fase desse ciclo, que pode levar 21, 27, 30 dias, a gente vai estar numa forma. Então, se é cíclico, não tem como eu ficar igual, o mesmo humor, o mesmo estado emocional, as mesmas necessidades, as mesmas a querência, né? O querer o mês igual. Então, hoje eu tô assim, amanhã eu tô de outro jeito, amanhã eu tô de outro jeito. Então, assim, eu vou entrar na semana que antecede o ciclo, então eu já tô me preparando. Hoje o chá é de camomila, né? Então, a bolsa quente não fica mais no abdômen, é nos pés, do joelho para baixo, porque eu sei que isso aumenta fluxo. Então, isso é o que eu venho fazendo através desse autoconhecimento do meu corpo. O ciclo menstrual, ele pode ser para você uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento de várias coisas, tá? Principalmente sobre a nossa ancestralidade, porque conta muito a forma, né, como é que foi passado para nós o que é o ciclo menstrual, né? O que é isso que acontece com o nosso corpo todos os meses a partir de uma determinada idade. Então, existe uma janela de tempo, né? Que a gente fala a idade fértil, e até que essa pausa aconteça, existe uma janela enorme que pode acontecer várias coisas. Então, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre isso. Então, existe desconforto no teu corpo durante o seu ciclo? Ou, por exemplo, para quem já teve filho, né? Antes de eu ter filho era de um jeito, ou quando eu era muito jovem era de uma forma, depois virou de outro jeito, depois que eu fui mãe ficou de outro jeito e agora tá assim. Passei dos 45, tá de outro jeito. Então, como é que vem vindo o seu ciclo veio se transformando junto com você durante a sua jornada? Então, para mulheres mais jovens que estão na idade fértil, né, que vai ali dos seus 25 aos 35, existe picos hormonais diferentes, existe formas de lidar, até porque o seu estilo de vida nessa fase é diferente de uma mulher de 45, de 40 anos. Então, todas essas coisas vão interferir na forma como a menstruação chega todos os meses para você. Então, a forma onde você mora, o que você faz, a tua rotina, estilo de vida, o que você come, como você dorme, se você é estressada, mais calma, depressiva, tudo isso vai alterar como a sua menstruação funciona todos os meses. Então, eu tenho TPM, né? A minha professora de Ayurveda, a Cris Egger, ela fala, né? TPM é tempo para mim. Eu levei anos para entender que TPM é tempo para mim. E não é um momento para a gente simplesmente pegar nossas frustrações, jogar para fora e usar como desculpa que a gente está de TPM.
que é o que a grande maioria faz, né? A gente pega toda a nossa ira contida durante o ciclo inteiro e na TPM a gente extravasa com todas as pessoas que estão à nossa volta, sendo que ninguém tem nada a ver com isso, né? Eu falo, a TPM é sua, então se tome posse, se apodere dela, né? E faça algo com ela, fique com ela, se observe neste período e o que isso quer dizer sobre você, tá bom? E aí a gente fala sobre qual é a sua relação com a menstruação, né? Então, a forma como foi passado para nós, né, sobre o feminino, sobre o que a menstruação representa para a mulher, todas essas informações a gente vem desenhando o nosso ser mulher, o nosso ser feminino, né? A nossa essência. A gente vai desenhando e moldando ela de acordo com as informações que foram passadas para nós e de acordo com do jeito que a gente foi vivendo e se levando. Para algumas mulheres é extremamente menstruação, elas repudiam a menstruação, tem nojo do sangue, não gosta de olhar, tem nojo, tem outras que têm uma relação de amor e outras relações de ódio. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para que cada uma de nós aqui, seja você que está assistindo agora, você que vai ver depois, se questione o que é para você a menstruação, o que ela representa, se isso faz sentido ou não faz, se isso que eu tô falando aqui é a maior besteira para você, ou se, nossa, nunca tinha pensado sobre isso e talvez eu precise rever, talvez eu precise me questionar mais sobre isso. E aí a gente entra um pouquinho nos temas, direto nos temas, né, nos humores do Ayurveda. Então, quando a gente fala de Ayurveda, as pessoas geralmente elas lembram, né? É Vata, Pitta e Kapha. Esses são os humores do Ayurveda, né? Os principais. Lembrando que Vata, Pitta e Kapha são denominações, né? Então, são elementos da natureza que se juntam para formar esses doshas, tá? Então, o que ocorre com o nosso corpo? Nós temos os 3 doshas presentes no nosso corpo, aonde cada um vai ser responsável por determinada ação do corpo. Então, por exemplo, Vata, ele é movimento. Então, ele é o éter e o ar. Então, ele é leve. Então, todo o processo de movimento do corpo, quem faz é Vata. Então, por exemplo, o movimento do inspirar e expirar, movimento do intestino, o parto, o banheiro, né? As nossas excretas, o movimento de saída. Então, tudo que gera movimento no corpo é o Vata que faz. Então, todas nós temos Vata atuando no corpo da gente, em maior ou menor potência, em força, vamos dizer assim, mas todas nós temos. E aí a gente tem o Pitta, que é fogo e água. Aonde que o Pitta tá? Nos processos metabólicos do corpo. Então, todas nós temos processos metabólicos acontecendo o tempo todo no corpo da gente. Quem faz essa ação é Pitta. E o Kapha, né, que é água e terra, que faz a parte de força, estrutura. Ele é como se ele desse forma às coisas, né? Então, músculo, ossos, gordura, ele dá a forma ao corpo, a estrutura do corpo, né? Alto, baixo, forte, fraco, é ele que vai fazer esse movimento dentro do corpo da gente, essa ação. Então, todos nós temos isso acontecendo com a gente. Agora, o que eles descobriram, né? Que existem mais 10 tipos de Vata, Pitta e Kapha, de combinações. Porque eu posso ter 70% de Kapha, 10 de Vata, 20 de Pitta. Eu posso ter 50 de um, 50 do outro. Então, eles descobriram que existem 10. E eu acredito que possa, de repente, ter até mais. Porque nós temos o Vata. Então, o Vata pode ser Vata com Pitta, Vata com Kapha. O Pitta pode ser Pitta com Vata, Pitta com Kapha. O Kapha, Kapha com Vata, o Kapha com
o Pitta, ou você pode ter os três atuando ali no corpo, né? Eu falo que é dividido em três partes. Então, essas combinações vão falar o que para nós? Que somos diferentes. Então, não existe uma receita para a gente tratar nada dentro da medicina ayurvédica. Ele não consegue montar uma receita. Então, o ciclo menstrual para cada mulher vai ser de acordo com a sua composição, vai ser de acordo com essa forma que ela é, o como ela é constituída. Então, não adianta eu querer fazer um trabalho para uma mulher que é predominante Kapha, né? Kapha com Pitta, por exemplo, e uma mulher que é Vata, né? Então, assim, não consigo fazer isso. Oi, Alana, bom dia, seja bem-vinda. Não consigo fazer isso. Por quê? Porque as mulheres são diferentes. Porque cada uma de nós vai ter uma composição, vai ter uma força, um peso, um humor. Então, não dá para eu tratar todas as mulheres iguais. E a gente vem nessa massificação de tratamentos e fazer tratamentos onde todo mundo faz a mesma coisa, né? Então, se você tem cólica menstrual, toma isso e faz aquilo. Ah, se você tem endometriose, você faz isso e faz aquilo. Tá, mas por que que eu tenho endometriose? Por que que eu tenho cólica? Por que que eu tenho dor? Então, a gente vai investigar a causa disso. A gente não trabalha no sintoma, a gente vai na causa. Por isso que o tratamento ele é longo, por isso que o acompanhamento demanda mais tempo. Porém, quando você sana, resolve a causa, você não tem mais, tá? Você diminui aquele sintoma ou simplesmente você não tem. E quando você tem o sintoma, como você vem no processo de se conhecer nessa caminhada, você vai perceber, poxa, esse mês foi mais estressante. E aí você vai ver esse estresse representado lá no teu ciclo menstrual, porque é assim que funciona. Imagina que a gente vem somando aí ao longo dos anos o nosso estresse. Então, em algum momento, essa conta desse estresse, ela vai chegar para a gente pagar, tá? E geralmente, quando ela chega, ela não é barata, porque vem com juros aí e correções, eu falo. Então, as características, né, de Vata, Pitta e Kapha. Então, o que é Vata? Vata é frio, é seco, é leve, é irregular e rápido. Então, se eu falo que ele tem essas características, então uma mulher que tem predominância em Vata, geralmente ela é mais magrinha, ela é mais sensível, é cheia de complicaçõezinhas. Então, essa mulher, ela vai ter um ciclo, um fluxo menstrual assim, mais leve, poucos dias, às vezes tem muita cólica, a gente vai falar um pouquinho com mais detalhes mais para frente. Uma mulher que tem predominância em Pitta, Pitta é fogo, né? Então, uma mulher fogo não é uma mulher Vata. A diferença ela é gritante, né? Uma mulher Vata, ela é mais quietinha, ela fala mais baixo, ela fala devagar, né? Ela é pequenininha, às vezes ela é pequenininha, ela tem uma estrutura pequena. Uma mulher Pitta é uma mulher forte que fala, é fogo, né? É yang, né? Demais. Então ela é fogo, é calor. Então a gente sabe que se ela tem uma predominância, ela provavelmente tem um rosto mais vermelho, mais rosado, tem mais cor na pele. Vata é pálido, é seco, a pele é mais seca. E o Pitta é quente, é oleoso, ele tem leveza, mas ele carrega isso com ele. Ele é um leve diferente do Vata, né? É penetrante e inconstante, aquela pessoa que faz tudo, é cheia de ideias, criativa, vai, faz, acontece, ela organiza, ela é sistemática, né? Essa é Pitta, mulher Pitta. E a mulher Kapha, ela tem frio também, mas o frio dela é diferente do frio do Vata, né? É aquele frio gelado, é uma pessoa que sua mais, é uma pessoa que tem a pele mais oleosa, é mais pesada, tem mais edema, retém líquido.
é lenta, né? Então, vamos devagar, vai com mais calma. Ela processa mais informações, é muito mais emocional, né? Então, ela gosta de acolher, é amorosa, é fofinha, é querida. Essa é o Cafa, né? Na versão feminina. Então, é aquela que é aquele colo de mãe, é Cafa, né? Eu falo que a mãe divina é representada em Cafa, porque ela é toda querida, ela é toda amável, né? E como é que funciona então o ciclo dessas mulheres, né? Desses humores. Então, o ciclo menstrual das mulheres que tem essa predominância em vata, então se você tiver vata na sua composição, mesmo que esteja associado com pita ou com kapha, eu vou falar aqui, você vai pensar aí desse lado, para que a gente possa aprofundar. Não tem como numa live eu falar sobre os 10 tipos, né? Porque aí fica muita coisa e fica cansativo. Mas eu trouxe um pouquinho de cada, de Vata, Pitta e Kapha, para a gente poder se achar. Conforme eu for falando, veja se você se identifica. Nossa, eu tenho um pouco disso. Eu acho que eu tenho um pouquinho daquilo. Será que eu sou isso e isso? E a gente vai aí junto desenhando, né? Mapeando como é que a gente funciona. O fato da gente descobrir isso não quer dizer que nós somos apenas isso, né? As pessoas às vezes acham que, então eu faço uma dieta para vata? Não, não é bem assim. A gente descobre as predominâncias para a gente se situar. Mas eu não posso simplesmente rotular. Eu não gosto dessa coisa, dieta para vata. Não, não funciona assim. Até porque tem coisa que vata come, que eu também tenho um pouco de vata e eu não consigo comer. Então, não é toda dieta de vata que é bom para todo mundo que é vata. Então, a gente vai ter que testar. Por isso que eu falo que o tratamento, ele é individual. A gente vai testando, experienciando, tá? Então, no ciclo menstrual das mulheres que é vata, então, a menstruação dela, lembra que eu falei que vata é irregular, é móvel? Então, essa menstruação também vai ser irregular. Tem meses que vem muito, tem meses que vem pouco, atrasa, adianta. Se ela fica nervosa, às vezes a menstruação não vem. Às vezes ela pula 2 dias, 2 meses para vir para menstruar de novo. Então, é uma mulher que tem um ciclo mais instável. Tem fluxo moderado, dores agudas, então ela tem aquela cólica que é de jogar na cama, bem forte, né? E a gente fala que são dores agudas, não é aquela cólica que fica chatinha, devagarinho ali. Ela não te impede de fazer as coisas, mas você sabe que tá ali incomodando. Nessas mulheres, não. Eles são mais, vem com vontade, a mulher precisa parar. E às vezes ela não para, ela toma 2 comprimidos e segue o baile aí do dia dela. Quando que eu estou em equilíbrio, tendo essa predominância de vata, e quando eu estou equilibrada, então a minha menstruação ela vai ter ali entre 24 e 27 dias, tá? Dura 2 ou 3 dias de menstruação, então o fluxo dela é pouco, são poucos dias que ela fica menstruada. Pode haver cansaço no primeiro dia? Pode. Ela é aquela mulher que no primeiro dia ela tá na cama, no segundo é como se nada tivesse acontecido. E quando ela tá em desequilíbrio, o que acontece com essa mulher? Quando ela tá em desequilíbrio, ela tem muita dor. E a dor, em vez de ser aquela dor do primeiro dia, é a dor durante o tempo que ela fica menstruada. É uma dor que pode ser debilitante, né? Então, o que é uma dor debilitante? Impede. É aquela mulher que no dia que desce a menstruação dela, se ela tá no desequilíbrio, que isso é uma coisa bacana dentro do Ayurveda, né? A gente consegue perceber o desequilíbrio chegar. A gente consegue perceber ele vindo e a gente consegue cuidar para que ele não desequilibre muito. E aí a gente volta rapidamente para o equilíbrio. É fácil fazer isso, né? Por essa perspectiva do Ayurveda, tá? A menstruação fica completamente irregular quando ela está em desequilíbrio. Uma fadiga, então, é aquela mulher que se arrasta nos períodos ali, se ela fica 2 dias menstruada, 3 dias, é aquele, né? A jogada na BR, que nem o pessoal fala. E tem uma tensão pré-menstrual muito forte. Então, ela tem enxaqueca, ela tem uma tendência à depressão, à tristeza, então é aquilo que ela sente, mas não sabe por que sente.
Ou ela vai para o extremo, né? Ou ela vai para ansiedade e preocupação. Então, quando o Vata está em desequilíbrio, ela vai trazer essas características para esse tipo de mulher. Na mulher que tem a predominância Pitta, lembra que eu falei que é fogo, é calor, né? É oleosidade, é rubor, então fica vermelho, fica quente. Então ela tem um fluxo o quê? Abundante. Né? Então, se você for olhar a coloração desse sangue, da mulher Vata, ele não é aquele vermelho forte, é um sangue meio opaco, né? Às vezes é meio escuro. Na mulher Pitta, o sangue ele é vermelho. Se ela tiver ok, é um vermelho vibrante. Se ela tiver em desequilíbrio, vai ser um vermelho mais escuro. Então, geralmente vai ter cólicas, né? E aí, assim, é uma mulher que tem facilidade para infecções. Por quê? Por causa do calor. Então, tanto infecção urinária quanto infecções vaginais, acne nesse período. Então, coceiras de forma geral. Por quê? Calor. Né? Ela tem uma tendência a calor. E quando ela não está em equilíbrio, ela vai potencializar isso. Por quê? Porque ela vai mudar pH, né? Ela vai alterar todos esses elementos. Com a alimentação, dá para ajustar? Dá para ajustar com a alimentação, dá para ajustar com as especiarias, dá para ajustar com as ervas, com chás, com os óleos, dá para ajustar, tá bom? Quando elas estão equilibradas, então a mulher Pitta equilibrada, lembra que eu falei? Ela é super criativa, ela é organizada, ela gosta de estudar, então ela gosta de ir na essência das coisas, não é aquela coisa superficial. Quando ela tem um assunto que ela se apaixona, ela mergulha naquilo e vai, estuda, e não vira a noite estudando, ela não se incomoda com isso, tá? Ela é apaixonada por viver, por fazer as coisas, tem alegria de viver, é um movimento, quem tá perto percebe que é uma pessoa que não para, né? Os ciclos são mais regulares, então o ciclo vai de 28 a 29 dias, tem um fluxo mais intenso. O que isso quer dizer? Tanto em volume quanto em quantidade de dias. Então, ela fica menstruada em torno de 3 a 5 dias, às vezes até 7 dias, tá? Quando ela está desequilibrada, a mulher Pitta desequilibrada, ela chegando, né? Então, é muita irritação, nervosismo, impaciência, intolerância, fala alto, fica com raiva, é ciumenta, fica frustrada e ela não esconde essa frustração, ela demonstra, diferente do Vata que fica frustrado e guarda e se entristece, Pitta, quando tá frustrado, mostra, né? E este calor de Pitta vai provocar essas infecções e inflamações. Por que acontece? Se eu sou muito irritada, eu tenho uma característica aí predominante. E essa irritação faz com que o meu movimento interno de glândulas, de células, fique nessa mesma frequência e eu acabo adoecendo por isso também, né? Então, assim, e aí eu falo, né? A inflamação não fica só no corpo, vai para a mente também. Porque no Ayurveda a gente olha mente, corpo e espírito, em essência, a gente olha tudo, né? Então, algo que se instala no corpo não fica só no corpo, vai para a mente também. Então, se eu tô no Vata, no meu desequilíbrio de Vata, por exemplo, se o Vata vai para a mente, ela tá avoada, ela não consegue pensar direito, ela não se concentra, né? Não consegue manter o foco, começa uma coisa, não termina. Mas se tá equilibrado, ela consegue resolver. Quando o Pitta está em desequilíbrio, né? Então, além dessa irritabilidade, ela tem as dores menstruais, né? Então, as dores pré-menstruais do Pitta agravado vai além das dores, né? Dor lombar, dor no abdômen, dor na mama. Isso até a menstruação chegar. Então, ela já vai. Se você tem ali um mês muito estressante, um mês que você teve projetos, que você passou por pressão,
isso tudo vai influenciar lá no seu ciclo, quando ele chegar. Então, na semana que antecede, você já vai começar a perceber que o seu corpo está equilibrado ou não, de acordo com os sintomas que você vai ter. Então, nossa, uma enxaqueca, começa com uma dorzinha pequenininha, aquela dor vai tomando uma proporção maior, às vezes no final do dia, dor lombar, né? É uma dor lombar que começa pouquinho, daqui a pouco você se abaixa, já dói muito, ou se você trabalha muito tempo sentado, aquilo gera um incômodo maior. A menstruação, ela é mais intensa. E quando eu falo mais intensa, é porque ela não consegue passar despercebida, né? É aquele fluxo que você vai ter que se trocar várias vezes. Esses sintomas todos, quando a menstruação vem, ela dá uma diminuída, mas você ainda consegue sentir ele até que a menstruação cesse por completo. E na mulher CAFA, essa menstruação dela, tende a ser mais regular quando ela está ok, tá? Fluxo médio, tem pouca dor ou nenhuma. O CAFA é uma tendência de acúmulo. Lembra que eu falei que o CAFA, ele dá a forma das coisas? Então, se eu falo que CAFA está relacionado a acúmulo, tudo que é acúmulo pode acontecer. Então, por exemplo, acúmulo de líquido, retenção de líquido, acúmulo de gordura. Pessoa que acumula coisas, né? Não consegue jogar nada fora, não consegue se desfazer. Acumula informações e sentimentos, acumula emoções, acumula dores, acumula. Então, a gente acumula vários pensamentos, não consegue digerir esses pensamentos, não consegue colocar esses pensamentos em ação, não consegue colocar movimento. Lembra que eu falei café, terra e água? Imagina um barro pesado, não vai ter movimento. Então, não gosta tanto de atividade física, tem uma preguiça para fazer, quando faz é um sofrimento, é um horror, não gosta, não tem essa consciência da importância de se fazer. Então, quando a gente começa a entender a importância das coisas e a gente traz consciência para isso, fica mais fácil você fazer os ajustes e as adaptações que você precisa, tá? Tem tendências, né? Como eu falei, acúmulo, então, miomas, cistos, tumores, CAFA tem uma predominância, tá? Não que os outros não vão ter, CAFA tem mais. Então, tem uma tendência a acúmulo do quê? De muco-secreção. Então, as candidíases pode acontecer também, secreção, cistos mamários, cistos de ovário, ovário policístico. Então, todas essas coisas têm uma tendência maior de acontecer na mulher CAFA. Mas, por exemplo, uma mulher pita com seu CAFA agravado, se ele agrava demais, ele pode chegar nessa situação. Lembra que eu falei que nós temos os 3 doshas no corpo da gente funcionando. Então, se eu vou agravando um dosha e eu não cuido, ele vai agravar o próximo, porque todos eles não, você não consegue, o corpo não trabalha sem vata, não trabalha, né? Então, sem vata, kapha e pita não funciona dentro do corpo da gente. Então, é importante essa sintonia ali, essa harmonia desses doshas trabalhando, é uma engrenagem, tudo tem que funcionar. Por isso que os agravamentos começam no vata. A gente agrava a vata primeiro e aí dali, se o vata está gravado, é ele que dá movimento para as coisas, os movimentos ou param ou vão ficando lento. Então, se os movimentos param ou vão ficando lento, eu vou começar a ter sintomas aí, tá? E sintomas, uma quantidade de sintoma por muito tempo acaba se transformando em doença. Quando tá equilibrado, né? Então a gente tem mais estabilidade. Quando o kapha tá centrado, ele centra, é mais calmo, não tem tanta ansiedade, tem uma tendência mais à tristeza do que à ansiedade, né? Então tem estabilidade mental, centramento emocional, é mais equilibrado, é um amor, né? É o amorzinho em pessoa, aquela pessoa amorosa. E é o amor que dá o movimento para a kapha funcionar, né? É super amoroso, prefere os ambientes que são conhecidos, então ficar mudando de lugar, mudar de trabalho, né? Tudo que gera muita mudança, kapha não curte. Pita gosta de movimento,
Mas ele gosta de movimento certo, né? Então eu vou aqui, depois eu vou pra lá, depois eu vou pra lá. Ele é bem certinho. Vata gosta de movimento, mas se ele movimenta demais, ele também se perde. Ele perde o rumo, né? Eu falo. Então, é acolhedor de pessoas, gosta de estar na companhia de outras pessoas. O período menstrual da mulher Kapha, ele é mais longo, vai de 4 a 7, 10 dias de menstruação e não tem muita oscilação emocional no período, se estiver em equilíbrio, tá? Se estiver em desequilíbrio, como é que essa mulher vai se mostrar, né? Então, necessidade de amor, de atenção, carências, sentimento de falta e acúmulo de emoções. Então, ela vai ter uma tendência aí a se arrastar, né? Aquela menstruação que a pessoa chora, fica mais emotiva. Não é drama, mas tudo para ela toma uma proporção muito maior. Então, quem olha de fora, nossa, mas é só por isso? Para ela não é só por isso, para ela é tudo isso. Então, quando a gente começa a entender sobre esses humores, como eu funciono, eu consigo olhar para você que é diferente de mim e não gerar mais empatia com aquilo que você está sentindo, como você é. Por quê? Porque às vezes você não vai. O seu ciclo é diferente do meu. Então, quando eu começo a entender como eu funciono, eu me abro para olhar para o outro e ver como é que o outro funciona também. E aí eu consigo te compreender. Eu te entendo. Eu sei que você fica assim neste período. Dá para mudar, dá para ajustar? Dá. Mas eu consigo, a gente começa a não é a se colocar no lugar do outro, mas é compreender e concordar com o outro ser diferente de mim. Eu falo que você não tem que aceitar o outro, você concorda. Porque se você o aceitar, é como se eu tivesse que engolir aquilo e aquilo não é, porque eu queria que fosse de outro jeito. Então, quando eu falo concorda, é você simplesmente é o que é, tá bom? Essa é a fala, é o que é. E aí a gente entra, né, nos processos que podem tomar forma. Então, por exemplo, ela vai reter líquido mais do que o normal, então os pés ficam inchados, o abdômen fica inchado, a mama fica inchada, extremamente desconfortável, dolorido, dói para dormir, dói para fazer exercício, dói para caminhar. Ela tende a esconder mais as emoções. A mulher Pitta explode, né? A mulher Kapha guarda, né? Então, se ela guarda muito, por muito tempo, ela vai acabar aí tendo questões para olhar depois, né? Porque eu falo que mágoas guardadas se transformam em tumores, né? Então, eu preciso resolver essa história aí. Além da retenção de líquido, sensibilidade, e aí, sim, né? Indisposição, preguiça, procrastinação, arrasto para fazer as coisas, né? Então, Kapha não é o tipo de humor que não faz as coisas no prazo, né? Não é tanto de deixar para depois, mas acaba isso ficando mais evidente. E o fluxo dessa menstruação, ela vai ser mais intensa com coágulos. Lembra que eu falei? O Kapha da forma. Então, aquele monte de placas e coágulos durante o ciclo está relacionado ao meu Kapha que está gravado muito provavelmente, tá? Então, assim, para a gente fechar aqui esse assunto hoje e a gente já ir para o exercício. Cada mulher vai ter o seu ciclo de uma forma. Ela vai ter o seu humor de uma forma. Querer colocar todas nós, mulheres, tão únicas, né? Ser mulher é algo tão único, tão especial, e colocar cada uma de nós dentro de um único cesto e querer que todas nós, que a gente possa funcionar da mesma forma, não tem como. Então, quando eu começo a entender que o meu ciclo, ele diz muito de como eu passei o meu mês, ele diz muito de como eu passei de forma emocional, de forma física, né? Então, o que eu fiz naquele mês, o que eu comi naquele mês, como eu dormi,
o meu ciclo menstrual, na hora que ele chegar, ele vai mostrar para mim como foi. Vai ter dor, não vai ter dor? Vem poucos dias, muitos dias, mais intenso, menos intenso. Então, a forma como eu vivi aquele mês vai se mostrar naquele ciclo. Agora, imagina isso ao longo dos anos, anos e anos e anos, em que a gente vem somando coisas. Como é que vai ser essa menopausa? A pré-menopausa e a menopausa dessa mulher. Eu falo, menopausa é um lugar que todas nós chegaremos um dia, umas mais cedo, outras mais tarde, mas é um lugar a se chegar para todas nós. Então, a gente vai ter baixas hormonais nesse período, pausa de um monte de coisa, e aí esses doxas vão agravar, muito provavelmente. Então, a fase, né, depois dos 50 anos, 60 anos, a gente entra numa fase vata, que é de secura, de mais leveza, de mais, eu falo, né, falta colágeno. Que colágeno é o quê, né? Então, se a gente tem uma tendência a ser cafa, né? Uma mulher cafa, ela de composição cafa, ela vai ter mais colágeno que uma mulher vata normalmente. Então, no processo de envelhecimento, isso se mostra mais evidente. Então, a gente consegue sim, com esses pequenos cuidados do dia a dia, a gente consegue se observar, começa a ajustar. Não adianta você fazer isso um mês. Nesse mês você anota, você faz. Não, é constante, porque você menstrua, né? 12 vezes no ano, de preferência, né? Um ano tem 12 meses, você vai menstruar, vai ter 12 ciclos. Então, você não pode se basear num único ciclo, você vai precisar pelo menos anotar aí. Então, a gente vai ter que vai poder olhar para a fertilidade, né? Eu quero engravidar, não tô conseguindo. O que tá acontecendo, né? Então, eu nem entrei aqui nos tecidos do corpo da gente, né? O Ayurveda, ele olha pra gente, a nossa digestão e metabolismo, ele acontece por tecido. E o último tecido a ser nutrido, que é o Shukradato, é o tecido reprodutivo. Então, se eu não estou nutrindo os tecidos, o primeiro tecido que é plasma, como é que essa nutrição vai chegar lá no meu útero? No meu folículo, né? No meu endométrio, como é que isso vai, que qualidade vai ter esses óvulos, este útero? Então, tudo isso a gente consegue ajustar, trabalhar com ele para melhorar, ok? E aí, para a gente encerrar, a gente vai fazer uma respiração consciente. Então, eu vou pedir para você, aí onde você estiver, se você puder fazer comigo essa prática agora, vai ser muito bom. Se você não puder, você faça depois, que ela vai ficar gravada. E aí você vai lá no canal do YouTube, procura lá. Você pode ir pela data da live, que pela data você acha, ou você pode ir pelo tema também, tá bom? Então, se tiver frio aí na sua cidade, você coloca uma mantinha nas suas pernas, porque quando a gente vai fazer exercício de respiração consciente, com visualização, a gente vai fazer meditação, o conforto é a primeira coisa, porque se o corpo estiver desconfortável, com frio, com dor, você não consegue entrar no estado que é necessário para que os movimentos aí interno e os acessos aconteçam, tá bom? Então você fecha seus olhos, coloca as suas mãos sobre suas coxas, inspira sobre o ombro e gira ele para trás. Então, você inspira, sobe o ombro, expira, abaixa e solta o ombro. Faz mais uma vez, inspira, sobe o ombro, gira ele para trás e desce. Fica de olhos fechados e percebe os seus ombros. Só de você ter feito esse pequeno movimento com consciência, junto com a sua respiração, você já observa que algo mudou. Perfeito. Mantenha as mãos sobre suas coxas. A palma da mão pode estar virada para baixo ou para cima, não tem problema. Pés apoiados no chão. Quando você inspirar, você vai levantando suas costas, mantendo a sua coluna reta, porém relaxada. E quando você solta o ar, você mantém o corpo firme.
Não deixa desabar. Se você precisar, você coloca um apoio nas suas costas. Então, inspira, solta o ar. E vai observando como é que tá teu corpo. Agora que você deu esses comandos através da tua mente, para que ele encontrasse a posição. Inspira, solta. E vai mantendo o foco da atenção na respiração, no ar que entra e sai. E você vai imaginar que da sola dos seus pés saem raízes, e essas raízes vão entrar, descer até encontrar a terra, e vai descendo raízes profundas dos seus pés até encontrar lá no núcleo centro da terra, e você vai deixar com que essas raízes cheguem até lá. Então você inspira e solta, e imagina que dos seus pés essas raízes ascendem como se fossem luzes. E você permite com que essas luzes vá ocupando todo o espaço dessas raízes até chegar à sola dos seus pés novamente. Então você inspira, solta e permite com que essas raízes subam pelas suas pernas e parem na base da sua coluna. Você inspira, solta e deixa o calor dessas luzes tomar conta dessa região da base da sua coluna, no seu períneo, e você permite com que todo o seu abdômen e seu ventre seja preenchido por este calor, por esta luz. E esse calor e essa luz vai subindo até a altura do seu abdômen, preenchendo a sua lombar, todas as suas vértebras, preenchendo o seu abdômen. E do centro do seu umbigo vai sair uma flor. E essa flor, ela se projeta anteriormente e posterior. Então você inspira e solta e vai imaginando essa flor a que você quiser. E deixa essa flor ir aumentando de tamanho junto com a sua respiração. Inspira, solta e vai deixando ela se posicionar, irradiar. Inspira e solta. E essa flor vai mudando de tamanho e ela vai ficar acomodada aí no seu umbigo e nas suas costas, na mesma direção. E vai te nutrir durante a próxima semana, durante os próximos dias. Inspira, solta, vai sentindo o abdômen movimentar junto com a respiração. Deixe com que essa nutrição que vem de Gaia tome conta do seu corpo, dos seus órgãos internos, da sua pelve, do seu abdômen. Inspira, solta, deixa essa luz, este calor subir até o meio do seu peito. Subir até o topo da cabeça. Inspira, solta o ar. E perceba seus pés apoiados no chão, suas mãos. E quando você estiver pronta, você pode abrir seus olhos. Vamos lá, tudo bem?
Oi, Gi, tudo bem? Agora que eu vi que você entrou. Então, eu espero que vocês tenham ficado bem com essa prática. Vocês podem repetir ela durante essa semana. Você pode repetir ela próximo do seu ciclo, se você souber, né? Quando que é o dia. Então, um ótimo domingo para vocês. Fiquem bem, né? Fiquei até mais leve depois dessa prática. Então, a gente se vê no próximo domingo para dar continuidade nesse tema, que ele é tão extenso e tão lindo, né? Então, um beijo enorme para todos. Domingo que vem, às 9h39, a gente tá aqui. Então, fiquem bem. Um ótimo domingo para todo mundo. Se aqueçam, né? Então, olha pro tempo lá fora e o que o tempo tá pedindo? Tá pedindo mais cobertor, menos cobertor? Quentinho ou gelado? Respeitando esse equilíbrio, você vai ficar bem, tá bom? Um beijo enorme, fiquem bem, um ótimo final de semana, um restinho de domingo para todo mundo.